Eu sei o que eu preciso fazer, mas na hora que eu vou agir, eu não consigo. Eu amanhã faço o plano perfeito, que eu vou acordar de manhã, fazer tudo direitinho, mas na hora que eu acordo, eu já fico com preguiça, eu já não vou malhar, eu vou me alimentar saudável, mas aí amanhã eu como porcaria e aí eu já começo, da metade do dia, eu já não consegui cumprir aquilo que eu me propus a poder cumprir. E aí que entra, né? A inteligência emocional é quando você não é orientado e guiado pelas suas emoções. Quando eu tenho um governo sobre elas, quando eu tenho um domínio próprio daquilo que a vida está me recrutando a fazer. Então, por exemplo, se eu tenho lá um plano e eu quero cumprir para eu poder crescer, por isso que tem aquela frase, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Por quê? Crianças seguem as suas emoções. Eu não tenho governo, eu não tenho domínio, eu não tenho inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente o prazo, o tempo que eu tenho para decidir algo ou não. Por exemplo, eu vou decidir, tem alguma situação na minha vida que eu preciso tomar uma decisão. Se eu não uso a minha inteligência, o meu intelecto, e eu sigo só as emoções, 99% das vezes vai ser a escolha errada. Por quê? Porque eu já segui direto o meu instinto, né? Eu já fui logo nas minhas emoções. Então, quando você extrapola, quando você fica nervoso, quando você faz aquela coisa que todo mundo olha e fala, essa pessoa ficou louca. É uma pessoa com baixa inteligência emocional. Quando eu decido algo na minha vida e aquela decisão que eu tomei, ela não foi pautada da maneira racional, foi através das minhas emoções, eu também não usei essa inteligência. E na maioria das vezes, ela não vai ser a mais saudável para mim. Ela vai atrair sofrimento para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor. Então, o que eu preciso, Ana? De domínio próprio, de governo sobre as minhas emoções. Eu preciso entender de onde vem aquilo tudo. Por que eu quero fazer algo, mas na hora de eu agir, eu não consigo agir? Por que a minha mente sabe o que eu preciso fazer, mas na hora da ação eu faço diferente? Como Paulo fala, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que existe? Como que eu posso governar e ter domínio sobre isso dentro de mim? Eu preciso de inteligência emocional. Para na hora de tomar as decisões difíceis na minha vida, as decisões desafiadoras, eu poder usar o meu intelecto. Eu poder governar sobre as minhas emoções, sobre as minhas sensações. E isso que faz, né, de um ser humano, a diferença de um ser humano inteligente, né, para outras pessoas que só seguem o seu instinto. O poder que eu tenho de decidir para algo mais saudável, para algo que é melhor para mim. Você pode decidir ter uma vida de vítima, né, ter uma vida sofredora, ter uma vida onde você vai culpar qualquer um que chega na sua frente para poder justificar a sua não ação ou o seu fracasso, ou você pode ter uma vida de herói, uma vida de protagonismo, escrever a sua própria história. E para isso nós precisamos de governar sobre nossas emoções. Se tiver uma chave das mais poderosas para a gente poder buscar um crescimento profissional, um crescimento espiritual, um crescimento físico, seria esse autogoverno. Nas 3 esferas, eu preciso governar o meu corpo. Gente, quem não domina e governa o próprio corpo, não governa mais nada. Se eu não consigo vencer o meu corpo, como que eu quero vencer as outras batalhas da vida? Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E a primeira tentação dele foi no corpo, foi no físico. E o inimigo, ele vai querer te parar no físico. Pode ter certeza que a primeira batalha que você vai viver é contra o teu próprio corpo. É contra a carne, contra os teus desejos, contra os teus prazeres, contra os vícios, a preguiça, a procrastinação, a luxúria, todos os vícios, a gula, e não é só gula de alimento, né? Gula por experiências, querendo viver tudo ao mesmo tempo, sem foco, ele vai te confundir, ele vai te distrair. Então, o primeiro pilar que nós precisamos de dominar na nossa vida é o nosso corpo. Se eu domino o meu corpo, metade do caminho já está andado. Esse é o autogoverno e nós precisamos disso. Eu preciso de vencer a mim mesmo todos os dias.
Porque a luta, né, a guerra da nossa vida é contra nós mesmos. A corrida da vida é vencer quem? A nós mesmos todos os dias. Cada um vive os seus processos, cada um tem as suas batalhas, cada um tem as suas lutas internas. Se eu for perguntar aqui para cada um carrega um desafio, ou no financeiro, ou espiritual, emocional, ou até nas suas finanças, né, em relação ao dinheiro mesmo, a prosperidade financeira. Então, cada um tem aquilo que precisa dominar. E independente do caos que esteja a sua vida, dos desafios, tudo o que você precisa já está dentro de você. O que eu faço, o que o Pablo faz, o que toda a gente aqui nós fazemos é colocar luz aonde vocês ainda não estão enxergando. Mas no final, está tudo dentro de vocês. Por isso que ele fala do poder da pergunta. Né? As pessoas perguntam e ele faz uma outra pergunta para você, que aí você responde aquilo que você já precisa. Já está dentro de você a resposta. Você já sabe a resposta. Então, qual é o caminho? O autodomínio, o autogoverno, a inteligência emocional. Eu aprender o que eu estou carregando. Eu ressignificar as minhas crenças. Se eu quero mudar de vida, se eu quero uma nova vida, eu preciso me comprometer, me responsabilizar com essa mudança. A minha vida foi transformada. E hoje, quando eu falo com as minhas alunas, as pessoas que me seguem, eu falo muito sobre isso. Não existe segredo. Eu posso falar, nós todos podemos falar. Se você não tiver um querer de você se comprometer com o que precisa ser feito, eu posso passar aqui o plano. Tudo que você precisa fazer. E muitas pessoas falam, não, me fala que eu vou fazer e tudo, mas não dá conta 1 semana, 2 semanas. Porque ainda não tem inteligência emocional. Ainda não tem governo sobre suas emoções. Enquanto eu estiver fazendo só o que eu quero, eu não vou crescer. Enquanto eu estiver no gostosinho da vida, eu não vou alcançar novos níveis. Tudo que vem fácil, gente, desconfiem. Eu mudei para Alphaville tem 2 anos, que eu vim para cá e trabalho aqui na plataforma. E essa decisão acarreta renúncias, sacrifícios, algo que nós precisamos para poder crescer e muita dor. E as pessoas não querem passar por dores, né? A gente quer tudo muito fácil. Me dá aí o plano, mas eu vou cumprir ele, mas eu quero ter resultados rápidos, porque a gente vive numa sociedade imediatista, que ninguém quer pagar o preço, ninguém quer plantar semente, eu só quero o fruto. Né? Olha para as pessoas e fala, nossa, eu quero viver o que aquela pessoa vive, eu quero ter a prosperidade que aquela pessoa tem. Mas você quer fazer o que ela faz? Você está disposto a acordar de madrugada, a fazer séries de lives, a abrir mão, a sacrificar muitas vezes os seus desejos? E aí você começa a colher os frutos, mas precisa de semente, de investimento, precisa de mergulhar, de suor, como o Pablo fala, né? Suor, sangue, lágrima e gordura, porque nada vem fácil. Nós vivemos por desafios na nossa vida, desafios diários. Existem 2 tipos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa são essas pessoas que não querem aprender algo novo, que vivem na zona de conforto, que têm medo, têm baixa capacidade. Por quê? Porque elas não desenvolvem habilidades diferentes. É isso aqui que eu tenho, eu falo que elas vivem na caixinha, né? É isso que eu tenho, isso aqui está me sustentando, são pessoas conformadas. A mentalidade de crescimento é exponencial, é aquela que rompe, que quer aprender algo novo todos os dias, é o ousado, aquele que tem a pujança, que vai na frente, né? Que faz, eu falei isso numa live, faz o impossível se tornar possível. E nós precisamos ser essas pessoas, né? Nós temos que ser aquelas pessoas que vão puxar o carro da humanidade, né? Que vão falar, olha, vem, eu levanto, eu faço diferente e eu te puxo. E eu provo para você que é possível. Foi fácil largar 15 anos de banco? Não. Pedir demissão, vir para Alphaville sem conhecer ninguém? Não. Cheguei com uma malinha de mão, morei no hotel aqui. E aí as coisas começaram a acontecer. Existe algo que nós precisamos de alinhar o nosso coração, né? A gente pode falar sobre muito conteúdo, mas tem algo, gente, que é espiritual. A nossa identidade. Eu preciso revelar ela, eu preciso entender. Eu tinha 8 anos de conhecimento, já tinha estudado, feito pós-graduação, já tinha tudo, mas eu não conseguia me posicionar, faltava algo. Eu tinha medo de sair do banco, eu tinha medo de não conseguir fazer o dinheiro que eu tinha no banco com as minhas próprias mãos. Eu achava que eu não era capaz. Eu ainda olhava o banco maior do que eu. E quando você tem a sua identidade ativada, quando você sabe quem você é, quem você carrega, pensa, o poder que venceu a morte habita dentro de você. O que mais você vai ter medo? O que mais você vai temer?
E aí, quando eu revelei essa minha identidade, que eu comecei a dar os passos necessários para minha vida. Então, para eu pedir demissão do banco, para eu largar tudo e vir para cá, foi quando eu me conectei com o Pablo. E qual que foi a função dele na minha vida? Ativar quem eu sou, ativar a minha identidade. Porque não adiantava conhecimento, eu tinha dinheiro guardado para poder fazer um monte de curso, para me posicionar, para levantar, mas o que faltava? E é o que falta na maioria das pessoas, saber quem elas são. Talvez a sua vida não mudou ainda, você ainda não se olha no espelho e se vê como ele te vê. Você ainda acha que não tem capacidade, acha que não é merecedor, acha que não tem valor, por isso que a gente precisa de ressignificar isso. E um dos maiores bloqueios é a falta de identidade, né? O bloqueio de autoimagem, que o Pablo fala. E na hora que eu ativo isso em mim, na hora que eu começo a me ver como ele me vê, aí eu olhei para o banco e falei, isso aqui não faz sentido mais para mim. Eu sou maior do que esse banco. É fácil? Não é, porque eu saio da fazenda e vou viver o meu deserto. Porque aí você vai começar a se expor, você vai ter que encarar a vida, você saiu ali do conforto, daquilo que é controlável, daquilo que tinham pessoas que te defendiam, né, no comodismo, e agora acabou, é você com você mesmo. E é no deserto que as pessoas mais desistem. É lá, na hora que você vai se lapidar, aperfeiçoar. Gente, o deserto ele é tão necessário para o seu crescimento. Aí pessoas perguntam, Ana, eu quero viver o meu propósito. Para você viver o seu propósito, você precisa viver o seu processo. E o seu processo você vive no seu deserto. A sua dor tem intimidade com o seu propósito, né? O Pablo ensina. Por quê? Dor é no deserto que você vive. Lá é lugar de lapidação, de se aperfeiçoar. E aí na hora que a pessoa tá lá, ela não dá conta e retrocede. Vai dar errado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas se você resistir, se você persistir, vai dar certo. Não retrocede no processo. Porque é no processo que você vai encontrar o seu maior potencial.